Sônia Abrão, você sabe que toda vez que tem algum assunto jurídico, eu fico muito atrás das peças, dos documentos, Sim. e não seria diferente nesse momento em relação a essa disputa pela guarda do menino Léo, que é o filho da Marília Mendonça com Ah, o Murilo Huck. tá. Uhum. Tudo que a gente vinha falando até então foi muito baseado na confiança que a gente tem nas fontes, tanto do lado da dona Ruth Sim. quanto do Murilo, mas agora eu trago para vocês com exclusividade o documento da sentença, da decisão do juiz em relação à audiência que teve na última segunda-feira, que determinou que a guarda unilateral do Léo vai ficar com o pai e não com a dona Ruth. Sim. E eu já quero antecipar para vocês, Sônia, e boa parte das especulações que foram feitas, tanto por nós quanto pelo público, do que poderia ser, né? Sim. Tudo confirma. É mesmo. Mas existem detalhes muito graves que foram expostos nessa decisão e que foram determinantes para a dona Ruth perder a guarda do neto e que envolve, sim, negligência, omissão, inclusive alienação parental praticada por parte da dona Ruth com o próprio Murilo. Então, tudo que eu vou ler aqui não é tirado da minha cabeça, não é coisa que alguém viu na minha orelha e me soprou. Eu estou com um documento aqui na minha tela, com a decisão expedida pelo juiz na última segunda-feira, e eu vou ler aqui para vocês alguns pontos para vocês ficarem tão chocados igual eu fiquei agora. Então, bora lá. É importante colocar aqui que foram o que o Murilo colocou nesse processo, o que consta aqui no documento. É o segundo parágrafo. Ele coloca assim, ó, e essa audiência, né, esse processo, depende, né, de um processo que, após o falecimento da Marília Mendonça, em trágico acidente aéreo ocorrido em novembro de 2021, o autor, que é o Murilo, assumiu de fato e de direito os cuidados exclusivos com o filho, ainda com menos de 2 anos de idade. Movido por sua compaixão à avó materna, em contexto de luto familiar, o Murilo consentiu, cerca de 10 meses depois, em firmar um acordo de guarda compartilhada, que foi homologado judicialmente. Então, o que está sendo colocado aqui? Que partiu do Murilo a ideia de ter a guarda compartilhada com a dona Ruth, sabendo do apego da avó com o neto. Tá? Voltando aqui, ele fala o seguinte, que naquele momento foi estabelecido como lar de referência o da avó, com direito de convivência livre ao pai em decisões parentais conjuntas. Contudo, diz aqui o Murilo que a convivência harmônica que justificou aquele acordo lá atrás foi se deteriorando gravemente ao longo do tempo, sendo substituída. Agora, presta atenção no que o Murilo alega nesse processo. Aquela convivência harmônica foi substituída por um ambiente de conflito, omissão, alienação parental, negligência e desvio patrimonial. Não falei que tinha dinheiro por trás, né? Coloca também essa hipótese, né? Agora, meus amigos, segurem-se nas cadeiras, porque o negócio vai ficar muito tenso. Diz aqui o juiz. As provas documentais revelam que o menor, portador de diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada, vem sendo submetida a situações de negligência por parte da dona Ruth. Áudios e mensagens trocadas entre babás contratadas revelam que a dona Ruth, com quem o menor atualmente mora, frequentemente omite informações médicas essenciais ao pai, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente, abre aspas, não fala para o Murilo que ele está tomando antibiótico, esconde o remédio, o Murilo quer se meter onde não sabe. Tudo isso, gente, tem áudios comprovando essas falas da dona Ruth, tá? Voltando aqui, o juiz ainda diz, tais condutas, por si só, evidenciam quebra do dever da cooperação parental, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada. Isso quem está falando é o juiz, não é o Murilo, é o juiz que está falando isso.
Os termos são pesados. Ó, a sabotagem da autoridade do genitor, quem está falando isso é o juiz, que a dona Ruth estava sabotando a autoridade do Murilo. Então, a sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes, a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente. O juiz está falando aqui que a dona Ruth ficava pregando essa ideia na cabeça do Léo, de que o pai dele era ausente. Voltando. Então, a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante são práticas que configuram atos de alienação parental, com consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança. Esse quadro de prioridade do poder familiar pelo pai, alienação emocional pela avó e negligência médica pela avó, inviabiliza a manutenção do lar referência de moradia do menor como sendo o da sua avó. E agora vem o parágrafo derradeiro, que vai ser assim, uma pá de cal para a dona Ruth. Diante de todo o exposto, evidencia-se que há dois motivos pela alteração da guarda. Primeiro, porque se mostra incompatível com a realidade fático-jurídica, porque o poder familiar pertence ao pai, conforme o Código Civil, como também se revela prejudicial ao pleno desenvolvimento físico, emocional e psicológico do menor. A ruptura da confiança entre os guardiões, a conduta, a princípio, prejudicial da avó materna, negligência médica e utilização indevida da criança para fins próprios, constituem circunstâncias que violam frontalmente os princípios do direito da criança e do adolescente. Sônia, tudo isso que eu coloco aqui são palavras do juiz. Eu ainda espero a defesa da dona Ruth nesse sentido. Tem muitos pontos que eu não concordo com o juiz, né? Está corretíssimo, técnico, essa coisa toda, mas o juiz também não é infalível, não. Então tem um outro lado da história que precisa ser contado com todos os detalhes. E para esse outro lado a gente também vai dar o nosso voto de confiança aqui, pelo menos o meu. Cada um aqui tem a própria opinião.